Saber a raiz do problema é o que vai fazer você encontrar a solução, conquistadora. E a dopamina de hoje vai te fazer pensar se você tem tirado as conclusões certas sobre os problemas e as dificuldades que você tem enfrentado. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Que bom ter você aqui junto comigo nessa dopamina. Seja muito bem-vinda! E você que já chegou aqui, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. Só em você fazer isso, conquistadora, você já ajuda essa mensagem a alcançar aquelas pessoas que precisam de um direcionamento, de uma palavra de Deus por dia. E claro, eu não posso deixar também de te convidar a pegar a sua Bíblia, um caderno, uma caneta na mão, para você ter esse tempo de devocional comigo. É um tempo onde nós estamos juntas aqui, abrindo a palavra do Senhor, meditando na palavra e aprofundando no conhecimento. E hoje nós vamos pegar um exemplo muito interessante na palavra do Senhor, que nos mostra que quando nós não temos a clareza do real problema ou a raiz do nosso problema, nós podemos interpretar tudo errado e, consequentemente, atrair muitas circunstâncias ou consequências negativas para as nossas vidas. E talvez seja exatamente isso que você está enfrentando. Muitas coisas estão acontecendo na sua vida porque você não tem prestado atenção onde realmente está a raiz do problema, onde realmente você precisa tratar e cuidar para que as coisas sejam diferentes. Eu tenho até uma história que é um pouco engraçada, eu até compartilhei com o dia, falei, meu Deus, eu vou compartilhar isso com as pessoas, mas acho que vocês vão conseguir compreender melhor. Há um bom tempo atrás, eu estava trabalhando numa empresa e de repente começou a vir uma dor muito forte, bem nessa região aqui, abaixo, da barriga. E obviamente essa região é uma região que quando dói, as pessoas já pensam no quê? Na apêndice, E aí eu falei pro Diego que estava doendo muito, não estava conseguindo trabalhar, me concentrar, e aquilo ficou me incomodando o dia inteiro, e eu tomei a decisão então de pegar e ir ao médico, porque estava me incomodando demais, a ponto de eu não conseguir andar, nem ficar direito em pé eu conseguia. E eu lembro de ir o caminho inteiro, gente, o Diego desesperado, porque a dor era muito intensa, eu ficava reclamando da dor, e a dor, e a preocupação, porque a região é uma região que assusta, querendo ou não, que se é um problema precisa ser resolvido rápido, porque tem grandes consequências se não é resolvido. E aí a gente chegou no hospital, fui para emergência, me colocaram na cadeira de rodas, colocaram aquele acesso que é, de emergência, passei na frente de todo mundo, fizeram os exames e tal, e quando chega na hora de me atender, o médico vai analisar e ele identifica o grande problema. E o problema, conquistadora, não era apêndice, eram gases. Pode rir, o Diego ri de mim até hoje sobre isso. Mas olha, gases matam, hein? Eu já vi algumas pesquisas por aí falando isso. Mas brincadeira à parte, essa dor tão intensa que eu estava vivendo parecia mais intensa quando eu pensava num problema maior, como o apêndice, Você já pensa, meu Deus, vou ter que fazer uma cirurgia, será que é isso mesmo? Isso já fica mais tenso, então a dor já é grande e ainda você pensa que ela pode ser pior, pronto, você já tem um combo perfeito para fazer o drama, E eu não sou nada dramática, se vocês me entendem, eu acabei considerando essa dor ainda maior, mas quando o médico falou que eram gases, aquilo foi até uma certa vergonha para mim, e ele até brincou, você só tem que liberar um pouco mais os gases, brincando comigo, mas obviamente ali eu tive o tratamento, ele me explicou como eu poderia trabalhar, em relação a isso, e desde então eu comecei a aprender a ter esse tratamento com esse problema que eu tinha em alguns momentos, e aí nunca mais eu precisei correr ao médico desesperadamente quando eu sentia essa dor. Mas brincadeira à parte, como eu mencionei, essa situação, de ser um problema e na verdade não é, e aí você vai para o hospital e você pensa que é aquilo e na verdade não é, isso foi uma coisa pequena na minha vida, mas quantas outras coisas que a gente pode passar ou enfrentar na nossa vida que pode ser exatamente igual a essa situação. A gente acha que o problema é um, mas na verdade o problema é outro, e por não sabermos que o problema era outro, a gente começa a criar situações, contextos diferentes, e aquilo acaba gerando resultados nada positivos para a nossa vida. Então eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida hoje.
Quais são as circunstâncias, os problemas ou as coisas que você tem enfrentado na sua vida que talvez você está superdimensionando, quando na verdade é algo pequeno, ou coisas que você precisaria ter mais cuidado em como agir antes de começar a fazer e ter atenção na raiz daquilo que tem que ser feito para evitar grandes problemas. E para você entender melhor, eu quero usar um exemplo de uma pessoa que, se tivesse analisado a raiz, entendido antes de agir como deveria fazer, muitos problemas teriam sido evitados e até mesmo um grande problema, uma catástrofe que aconteceu. E para isso eu quero ler com você o que está escrito lá em 2 Samuel, no capítulo 6, do versículo 1 ao 10. Olha só o que o texto diz. De novo, Davi reuniu seus melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos que acompanhavam partiram para Balá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre o qual é invocado o nome e o nome do Senhor dos Exércitos, quem tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo, hein? Não era qualquer carroção, num carroção novo, e levaram à casa de Abinadab. Na colina, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela e Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todos os tipos de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos, símbalos. Quando chegaram à eira de Nacum, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo onde estava, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi e, em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate, e ali ficou. Preste atenção. Aqui nós vemos um momento em que Davi, ele reúne todo o seu exército, ele cria toda uma estratégia para ir buscar a arca que não estava mais em Jerusalém. O povo estava feliz, estava celebrando por conquistar novamente a arca, ter a arca de volta. E a arca representava a presença de Deus. Porém, neste contexto, Davi ele só tinha uma empolgação de buscar a arca. Mas ele não tinha parado para entender como deveria de fato trazer essa arca. E ele fez com a melhor intenção. Sabe quando você faz algo com a sua melhor intenção? Na boa intenção? Pois bem, ele fez na boa intenção, pois essa boa intenção não estava alinhada à vontade de Deus. E, consequentemente, isso gerou um grande problema no meio do caminho. Estava todo mundo feliz, dançando, celebrando, cantando, e de repente os bois tropeçam. Ao tropeçarem, a arca quase que cai. Nisso, Uzá, para tentar impedir com que a arca caísse, ele foi lá e automaticamente segurou a arca. Não é assim que você faz quando algo cai perto de você, você não corre para pegar? Foi assim que Uzá fez. Automaticamente ele agiu no impulso natural, vou pegar a arca. Só que existia uma regra. Ninguém pode tocar na arca senão o sacerdote. Ninguém pode tocar na arca. Porém, Uzá, naquele momento, não pensou nessa regra. Ele só queria ajudar, ele só queria evitar um grande problema. E isso acabou gerando um outro problema. Só que dentro desse contexto, Davi ele não entende nada do que acontece. E vocês podem ver que Davi, no versículo 8, diz que Davi ficou contrariado porque o Senhor acendeu sua ira contra Uzá. Então Davi ele ficou angustiado. Aí no verso 9 diz que ele faz uma pergunta: como vou conseguir levar a arca do Senhor? E no 10 diz que ele desiste da missão. Ele acha que então não é para fazer, ele acha melhor deixar sem levar a arca e não fazer mais isso, porque não deu certo, teve um grande problema, a morte de um homem inocente, porque ele não fez por mal, mas houve uma morte. E ali, então, Davi ele fica
extremamente angustiado. Sabe quando algo acontece na sua vida e você não entende o porquê? E você fica se questionando, mas eu fiz tudo certo, a minha intenção era boa, mas de repente deu tudo errado, de repente algo ruim aconteceu, uma consequência ruim veio. E essa é a demonstração de que você pode ter a sua melhor intenção, mas se você não souber a raiz do problema ou o que realmente deveria ser feito ou como você deveria fazer, não vai adiantar. Vou voltar com a minha situação. A dor era imensa, era grande, mas por não saber exatamente o que era, eu poderia imaginar grandes coisas terríveis, quando na verdade era algo mais simples que poderia ser resolvido. Mas quando a gente não sabe o que é, a gente dimensiona às vezes o que não é para ser dimensionado e às vezes a gente ignora aquilo que tem que ser tratado. Então, preste atenção, Davi, ele tinha a intenção de trazer a arca, ele tinha a intenção de devolver a presença de Deus para o povo de Israel, de ter esse tempo, a intenção era boa, ele fez o melhor, o carro de bois eram novos, o povo estava feliz, estava celebrando, mas a maneira que ele fez não era correta. Isso gerou o quê? Decepção. Isso gerou frustração. Quantas coisas nas nossas vidas nós não estamos ficando frustradas, decepcionadas e até culpando a Deus porque não está do jeito que a gente achou que deveria estar, mas na verdade não está da forma como nós gostaríamos porque nós não estamos fazendo da forma correta. Nós queremos uma mudança em algum cenário, mas as nossas atitudes não estão condizentes com a mudança. Quantas pessoas querem, por exemplo, uma transformação na sua vida financeira? Vive endividada, com problemas, não consegue ganhar dinheiro, então tá aquela vida terrível, aquela vida escassa, mas o comportamento não muda, a mentalidade não muda. A mentalidade é a mesma de sempre, de comprar as coisas parceladas, fazer dívida, quando tem um pouquinho de dinheiro sobrando já sai gastando. Então, o que adianta querer uma mudança no financeiro se a mente, se o comportamento não muda? O que adianta ter a boa intenção de ter uma vida financeira saudável se as atitudes não estão condizentes a isso? É a mesma coisa com Davi. O que adianta querer trazer a arca da aliança, ter a presença de Deus, se a forma como estava fazendo isso não era alinhado à vontade de Deus? Então você consegue entender? Trazer a arca era algo que Deus queria. Estar no meio do povo era o que Deus queria, mas não da forma que o povo achava que tinha que ser. Tudo tem que ser de acordo com o que ele orientou. E aí, se a gente vai lá para 1 Crônicas, um pouquinho mais à frente, nós vamos ver então o momento em que é registrado que Davi, ele identifica o problema e ele resolve esse problema. Então ele não fica só lamentando, como a gente viu aqui em 2 Samuel, mas ele vai e identifica o que tem que ser feito. E após isso, olha só o que acontece. 1 Crônicas, no capítulo 15, no verso 2, diz assim: Então Davi disse: Somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Então, finalmente Davi entende como essa arca deveria ser carregada. Não poderia ser carregada por qualquer pessoa, não era num carro de boi, era pelos levitas, os sacerdotes que estariam ali junto, eram essas pessoas responsáveis, separadas, que deveriam ser aquelas que conduziriam a arca. E aí Davi, então, se você continuar lendo aqui em 1 Crônicas, capítulo 15, você vai ver que ele reúne o povo, ele reúne os levitas, ele organiza todo o comissionamento novamente para ir buscar a arca, e aí sim dá certo. Aí sim a arca ela volta para Jerusalém, eles se alegram, eles celebram, eles têm a conquista de ter a arca de volta e consequentemente nenhum mal acontece, ninguém morre, nenhum problema acontece e a bênção vem. Então é isso que o Senhor quer falar com você neste dia com essa dopamina. Não fique apenas lamentando o que não deu certo. Aprenda a identificar onde você precisa corrigir. Às vezes é um ajuste de detalhes que você precisa ter. Identificar a verdadeira raiz do problema. Antes de sair fazendo, procure saber como fazer. E se você fez e aconteceu tudo errado, como foi o caso de Davi, não pare de querer fazer aquilo. Apenas busque a informação de como corrigir as suas ações e tente novamente da maneira correta. Não desista. Davi ele não desistiu. No primeiro momento ele desiste. Mas depois ele para, ele pensa, ele começa a refletir sobre como ele fez, e aí ele vai atrás da palavra de Deus, ele lê os manuscritos, ele vê como deveria ser feito, e aí então ele muda a estratégia.
Então Deus está te dizendo que não é para você desistir, é para você mudar a estratégia, é para você entender a maneira certa de fazer, é você avaliar o cenário, entender a raiz do problema, tratar a raiz e não o que você acha, não interprete as coisas como você acha que é. Apenas busque a verdadeira resposta e identifique o real problema. Nós falamos isso na dopamina passada, né? Seja interessada em saber como estão as coisas. Faça perguntas, busque, vai ter a informação correta, porque senão você pode ter um diagnóstico errado das coisas por interpretação própria, quando na verdade não é aquilo. Lembra da minha história dos gases? Né? Eu fui toda desesperada, o Diego desesperado, dirigindo desesperado, quando na verdade era algo simples. A dor era a mesma? Era, a dor era intensa. Porém, não era algo perigoso, não era algo que me apresentava risco naquele momento. Mas por não saber, o desespero bate, né? A gente faz, a gente corre, a gente acha que o problema é um, quando na verdade é outro. Então, o que Deus quer falar comigo e com você hoje é: não busque, né, agir pelo impulso das emoções ou interprete as coisas como você acha que é. Primeiro, identifique a real situação, a raiz do problema e trate em cima disso, porque quando você identifica a raiz do problema, você encontra a solução. Conseguiu compreender? E se essa palavra falou com você, eu quero convidar para a gente orar. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa palavra, uma palavra de direcionamento, uma palavra de despertamento, de orientação, que ajuda, Senhor, cada uma de nós a compreender a nossa vida, o nosso cenário, o nosso contexto. E muitas vezes identificar se estamos superdimensionando coisas ou até menosprezando outras que são importantes e que são necessárias serem tratadas. Senhor, ajude-nos a identificar a raiz do problema. Ajude-nos a identificar o que nós realmente precisamos fazer, para que a gente não venha agir no impulso e nem até ter atitudes inadequadas com aquilo que o Senhor realmente deseja que nós tenhamos. Então, Senhor, eu oro para que a nossa vida seja direcionada por Ti e que o Senhor venha nos ajudar e nos auxiliar conforme o nosso crescimento e desenvolvimento, para a gente compreender tudo o que precisa ser tratado em nós e através de nós. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, fiquem com Deus, compartilhe essa dopamina e eu espero você nas próximas dopaminas, todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, aqui no YouTube. Um grande beijo, tchau, tchau!